Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Estamos felizes aqui na Capadócia, na Turquia, onde nós desde antes de ontem que chegamos à Capadócia, dessa região, e ontem gravamos o nosso evangelho, prometendo a vocês falar ainda sobre Jorge, mas a gente adiantou a história de Jorge da Capadócia e nós vamos adiantar para vocês acompanhar melhor a nossa viagem. E hoje nós chegamos à região, à cidade de Antioquia da Síria, ou Antioquia de Orontes. Chegar nessa cidade, chegar nesse ambiente, foi e é para cada um de nós uma alegria muito grande, porque os fatos que aqui aconteceram são muito fortes em nossas vidas. Aqui, o cristão, o seguidor de Jesus que procura entender as origens do cristianismo, descobre que ele possui uma raiz muito forte ou até principal aqui nessa cidade. Visitamos aqui, logo que chegamos, a gruta no Monte Sílpios, onde Pedro vivia com seus amigos depois das perseguições em Jerusalém. Fugiram para essa região de Antioquia, com a ajuda de Barnabé, que é um cipriota da ilha de Chipre. Ele promoveu toda a ajuda com relação a Paulo, com relação àquele momento em que foi tão difícil. Paulo, quando convertido, quis voltar para o reencontro com os cristãos em Jerusalém, mas não encontrou ambiente em vista do que ele já tinha feito ao grupo. Então, Barnabé foi o diplomata, o intermediário nessa história, e ele foi aquele que trouxe Paulo de Tarso para a cidade de Antioquia, e aqui eles ficaram durante um ano se encontrando numa gruta, que é conhecida hoje com o nome da Gruta de Pedro. E chegar ali, eu vou dizer para vocês, a emoção foi realmente muito forte esta tarde, porque o nosso grupo relembrou aquele ambiente que nós começamos a falar, que Davi nos seus salmos falam em alguns deles da sagrada montanha do Senhor. Não é que a montanha seja sagrada, mas é porque a presença de Deus na montanha faz com que ela seja considerada sagrada. Essa gruta aqui no Monte Sílpios, ela realmente é um dos pontos mais importantes e mais sagrados das origens do cristianismo, daqueles que se intitulavam seguidores de Jesus. Chegamos ali com todo o grupo, reunidos, entramos na gruta e fomos reunidos fazer uma oração. Nós aproveitamos para falar da importância daquele lugar, da importância que representou e representa. E de uma certa forma nós ficamos muito envolvidos pela energia daquele ambiente. Particularmente eu senti presenças maravilhosas que me deixaram como se estivesse levitando junto com aqueles nossos irmãos. As lágrimas não deixaram de vir a nos envolver pelo sentimento de saudade, de como se estivéssemos vivendo as dificuldades que eles tinham com uma gruta inóspita no meio de uma montanha, aproximadamente a uns 100 metros de altura. E ali eles se reuniam na calada da noite, de uma forma que não chamasse a atenção da perseguição que existia naquela época. E ali nós fizemos uma prece, pedimos pelo Brasil, pedimos pelas nossas casas espíritas, pedimos pelos parentes, os amigos, para todos aqueles que trabalham ainda hoje a serviço do Cristo, mesmo independente da questão religiosa. Mas nós, particularmente como espíritas, tinha católico também no grupo, nós tivemos a felicidade de fazer uma prece de muita significação, de muita importância, que nos deixou todos emocionados. E relembrando a história daquele lugar,
eu mostrei para eles que a Ásia Menor, aquele local que nós estávamos, depois deles se reunirem, depois de passarem por todas as dificuldades, sob sugestão de Lucas, aqueles que seguiam Jesus receberam ali pela primeira vez o nome de Cristiane, que é uma palavra latina, que significa seguidor de alguém. Os soldados de César chamavam-se Cesariani, em latim. E nós, como seguidores de Cristo, na expressão da palavra soldados da paz em Cristo, segundo Lucas, foi sugerido que nós chamássemos de Cristiane. Portanto, cristãos surgiu naquele ambiente e está vendo ainda hoje as ruínas do terremoto que houve aqui há um ano. Nós pedimos por esta cidade, por este ambiente tão sagrado, tão importante. Saímos daquela gruta relembrando que Antioquia tem uma importância muito grande na história do cristianismo, porque foi através do mártir Estevão que motivou, depois da sua morte em Jerusalém, a transferência da comunidade que estava reunida ali para a Antioquia e outras regiões dessa área. E Antioquia foi ainda um ambiente considerado o berço de todas as viagens de Paulo. Aqui, Paulo iniciou a sua viagem e aqui ele sempre terminava. Sempre as viagens deles começavam na Antioquia e duravam em média 2 anos. E aqui ele terminava e depois vinha um balanço enquanto ele se programava para outra viagem. Essa cidade, ela fica situada no sopé do Monte Sílpios, que é um monte com 509 metros de altura, acima do nível do mar, 80 metros, e 25 quilômetros do Mediterrâneo. E ainda fica a 50 quilômetros da fronteira da Síria, o que é realmente um local muito próximo da parte da Síria. E como tem um rio que nasce e passa aqui nessa região, esse rio chama-se Orontes, por isso a Antioquia se chama Antioquia de Orontes, por causa do rio cortando todo o vale onde a cidade está situada, e por isso é conhecida com esta denominação, porque existem nos caminhos de Paulo outra Antioquia, que é a Antioquia da Psídia, onde ele chegou já depois que João Marcos voltou da sua viagem, desistiu lá em Perge, e retornou a Jerusalém, e ele foi continuar a sua tarefa com Barnabé. Digo para vocês que a tarde foi excelentemente proveitosa para todos nós, pela felicidade de poder dizer para vocês o quanto essa experiência está sendo positiva para nós. Se você analisar o capítulo 11, versículo 19, 26 do livro de Atos, ali nós temos um relacionamento indiscutível entre Estevão e o nascimento da comunidade que surgiu naturalmente como consequência da morte de Jesus. Pela história, pela análise dos nossos estudos, Paulo iniciou sua pregação apresentando primeiro aos judeus a nova verdade sobre o fato de que Jesus era o Messias. Messias anunciado pelo profeta, por todos aqueles que foram precursores, médiuns, que trouxeram a história da importância que Jesus representa para o nosso planeta e para a vida de cada um de nós. Paulo, com a sua disponibilidade, iniciando a sua primeira viagem, que nós vamos falar
em outros programas, se Deus quiser, com vocês, em outros evangelhos. Paulo inicia sua viagem aqui em Antioquia, depois de reunidos durante um período de uma semana, diz o livro de Atos, orando, jejuando. Eles fizeram uma reunião onde eles escolheram de uma forma mediúnica, porque diz o livro de Atos, que o Espírito escolheu Barnabé e Paulo para a missão que Jesus os confiava. Então essa cidade de Antioquia, ela é realmente marcante. Era uma cidade de muita importância na ação de Roma nessa região. Aqui possuía quase 500 mil habitantes naquela época. E no meio desses se envolviam e se uniam os nossos seguidores de Jesus, reunidos aqui nessa cidade, programando a difusão de uma mensagem tão pura e tão libertadora, que serve para a nossa reflexão, que serve para que nós tenhamos sempre força. Digo para vocês, a tarde hoje estava realmente muito acolhedora, um sol bonito, mas infelizmente a visão que a gente teve lá da gruta, olhando para o vale do Rio Orontes, aqui em Antioquia, onde fica situada essa cidade, tristemente pudemos observar as destruições do terremoto e oramos a Deus que esse povo receba o conforto e o consolo diante da catástrofe. O mundo não fala mais a respeito disso, mas quando a gente vem aqui, a gente observa que como cristãos, nós temos gratidão por essa cidade, que foi o berço do cristianismo primitivo, que foi o berço da semente do evangelho, onde tantos vultos importantes como Pedro e Paulo, os principais, Barnabé, Lucas, o grande companheiro de Paulo, que é quem nos narra com muita propriedade a história de tudo isso, de como começou na Ásia Menor, nesta cidade de Antioquia, a difusão do Evangelho de Jesus, da sua mensagem, da sua missão entre nós. Temos muito que agradecer a Deus. O nosso grupo, graças a Deus, está indo, caminhando em harmonia, em união, em convergência, todos sempre buscando as energias que um encontro desse traz para cada um de nós. É muito emocionante, meus queridos irmãos aí do Brasil, a alegria, a felicidade de poder estar aqui dividindo com vocês estes sentimentos de início de tarefa, descendo da Capadócia para Antioquia, que fica aqui ao sudeste da Ásia Menor, como já falamos, a 50 quilômetros da Síria. A gente tem cada vez mais, ao caminhar, a noção do quanto Paulo foi importante nesse processo todo. E ele não vai deixar de ser citado sempre em nossas lives com vocês, sempre nesses estudos, para que a gente possa entender a importância que esse homem representou, unindo o seu espírito ao espírito de Jesus, de quem ele declarava: já não sou eu que vos falo, mas o Cristo que fala por mim. Vamos agradecer a ele por esta noite e que vocês aí no Brasil sintam-se abraçados por todos nós e que possam receber as energias libertadoras desses encontros nossos, que possa confortar o coração e a mente de vocês. Vamos rogar pela paz do planeta, rogar para que o nome de Jesus, o seu evangelho libertador, o seu testemunho de amor, possa envolver nesse movimento, neste momento de transição planetária, todos nós, para que possamos ser assistidos, que os homens descubram a importância que representa Jesus na vida de cada um de nós, que ele possa ficar com vocês. Tenham todos uma boa noite e amanhã, com certeza, estaremos de volta com mais notícias para vocês, porque amanhã ainda temos aqui para visitar outros locais. Vamos à cidade de Paulo, em Tarso, e continuamos a nossa viagem às margens do Mediterrâneo, procurando passar em todos os locais onde Paulo fundou suas comunidades
libertadoras a serviço do Cristo, que sirva de exemplo para todos nós. Que Ele fique conosco, tenham todos uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.